Olá, alunos! Hoje falarei sobre domínios multiplamente conexos. Vamos lembrar esta definição que vimos em uma outra videoaula. Um domínio D é simplesmente conexo se para toda curva fechada C neste domínio puder ser comprimida a um ponto, sem abandonar o domínio. Podemos dizer que um domínio simplesmente conexo, usando um termo não técnico, uma região sem buracos. Uma região com buracos já é denominado domínio multiplamente conexo. Temos, por exemplo, se temos um domínio com um buraco, é um domínio duplamente conexo. Com dois buracos, triplamente conexo. De modo geral, se apresenta N buracos, chamamos de domínio multiplamente conexo. Por exemplo, módulo de Z maior que zero. É uma região do plano complexo, considerando todos os pontos deste plano, exceto o ponto Z igual a zero. Aqui nós temos a região anelar. Módulo de Z maior que 1, módulo de Z menor que 2. Uma região com um buraco. Vamos discutir aqui como usar o fato do domínio ser multiplamente conexo. Vamos considerar aqui um domínio, suponha que nós tenhamos uma curva fechada C, onde essa curva C está num domínio multiplamente conexo, onde apresenta um buraco aqui. Então a curva C tem orientação positiva e circunda este buraco. Vamos considerar uma segunda curva, C1, também com orientação positiva, que circunda este mesmo buraco. O resultado é o seguinte, a hipótese é que a função complexa f ela é analítica neste domínio D, isto é, ela é analítica sob os pontos da curva C, sob os pontos da curva C1 e na região entre C e C1. Lembrando que C e C1 possuem orientações positivas. O resultado é que a integral sobre a curva C, o valor dessa integral é a mesma sobre a curva C1. Vamos identificar aqui o porquê deste resultado. Então, aqui, a integral sobre a curva C é igual à integral sobre a curva C1. Vamos adaptar aqui o resultado. Nós temos o fato de que a integral sobre uma curva fechada, onde a função f ela é analítica, sobre a curva e no interior, a gente sabe que o valor dessa integral é igual a zero. Deixa eu voltar aqui. Bom, se não fosse esse buraco aqui, eu diria que a integral sobre a curva C, considerando que a função complexa é analítica sobre C no interior, o resultado é zero. Só que eu tenho aqui uma situação em que a função f ela não é analítica nos pontos deste buraco aqui. Tá? É analítica no domínio D. Então, ela não é analítica nos pontos aqui fora do domínio. Mas não temos esta situação. Então, vamos adaptar. C1 tem orientação positiva. Eu vou considerar aqui sentido contrário. Então, vou chamar de menos C1. Vou realizar um corte. Esse corte pode ser realizado em qualquer ponto de C para C1. Então, vamos realizar um corte. Esse corte eu vou chamar de AB. O que vai ocorrer? Considere, então, aqui temos a curva C com orientação positiva. De A para B segue o mesmo sentido. Depois, continua aqui na curva menos C1,
com a mesma orientação. Voltamos aqui, ligando aqui de B para A e retornamos sobre a curva C. Então, observe que esta curva ela é fechada e tem a mesma orientação, positiva. O fato é que a função f ela é analítica nesta curva fechada, que liga C a B, menos C1 e BA. Portanto, a soma dessas integrais é igual a zero. Eu estou usando aqui o teorema de Cauchy-Goursat, pelo fato da função ser analítica nesta nova curva fechada. O que temos aqui? A integral sobre a curva AB mais a integral sobre a curva BA, ambas se cancelam. Então, eu vou ter a integral sobre a curva C mais a integral sobre a curva menos C1. Bom, então a integral sobre a curva C é menos a integral sobre menos C1. Portanto, a integral sobre a curva C, que tem orientação positiva, é igual à integral sobre a curva C1, que tem orientação positiva também. Então, temos aí o resultado. É o teorema de Cauchy-Goursat para domínios, como tenho aqui um buraco, para domínios duplamente conexos. F é analítica sobre cada curva e em todos os pontos entre C e C1. Vamos aplicar isto aqui. Nós temos aqui a função, o integrando é 1 sobre z menos i. 1 sobre z menos i só não é analítica em z igual a i. O ponto z igual a i está interior à curva fechada. Então, nós vamos ter que construir aqui uma segunda curva, onde essa segunda curva vai envolver o ponto i. Esta curva vai ter a mesma orientação na curva C. Isso quer dizer o seguinte, que a integral sobre a curva C vai ser igual à integral sobre esta nova curva que envolve I. Que curva vamos considerar? Uma curva bem apropriada. Vamos considerar uma circunferência de centro em I. Esta circunferência vai possuir um raio, de modo que essa curva não toque a curva C. Vou chamar essa curva de C1. O raio, como eu havia comentado, pode ser qualquer, desde que seja a distância aqui, né, da origem até a curva, que seja menor que 1. Vou chamar que o raio seja meio. Depois vamos discutir aqui que o valor desse raio aqui não vai interferir no resultado. Então, temos aqui que C1 está interior à curva C, portanto, a função complexa 1 sobre z menos i, ela é analítica sobre os pontos de cada curva e na região entre C e C1. Então, o resultado da integral sobre a curva C é o mesmo resultado sobre a curva C1. Vamos calcular, então, sobre C1. Vamos parametrizar a curva C1. Vamos usar a função exponencial. Então, z menos i é igual a meio vezes z elevado a it. Ou z igual a i mais meio elevado a it. T variando de 0 a 2π. Vamos precisar aqui de dz, z' de t dt. Então, derivando z, eu vou ter meio vezes i elevado a it. dz é esta expressão. Então, a integral sobre a curva C é igual à integral sobre a curva C1. Ambas as curvas são fechadas. Orientação positiva. Vamos substituir o dz por meio de i
e elevado a it dt e z menos i por meio de e elevado a it. Então, vamos ter termos que vão simplificar. Simplificando, eu fico só com I integral de dt. Esta integral é 2π, o resultado é 2πi. Veja que o resultado aqui não depende do raio que eu escolhi para C1. Veja que o meio aqui simplificou. Portanto, o resultado obtido pode ser generalizado. Vamos considerar Z0 interior a uma curva fechada C. Vamos envolver a curva, vamos envolver o ponto Z0 por uma circunferência de centro Z0. Então, o raio escolhido R é de modo que a circunferência não toque a curva C. Então, a parametrização é Z menos E0 igual a R e elevado a IT, t variando de 0 a 2π. O dz é I, R e elevado a IT dt. Substitui dz, substitui Z menos E0. Fazendo a substituição, observe que os raios simplificam, assim como as exponenciais. Obtemos o mesmo resultado. Então, a integral de dz sobre z menos E0, onde C é uma curva fechada qualquer, é uma curva fechada simples, qualquer que envolve Z0. Então, o resultado desta integral é 2πi. Então, resultado que vamos utilizar na próxima videoaula. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.